Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela. Este canal é um canal cristão, onde eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor aos irmãos. E no vídeo de hoje, queridos, o Senhor me deu 3 fortes revelações que eu preciso trazer aos irmãos. O canal, como muitos irmãos já sabem, eu desmonetizei o canal. Assim que foi monetizado, eu desmonetizei o canal. E com isso, muitas vezes o algoritmo não indica o vídeo, né? Acaba não indicando o vídeo por não ter propaganda, por não ser um canal monetizado. Então eu conto literalmente com a ajuda de cada um de vocês para que vocês compartilhem essa mensagem em nome de Jesus. A primeira revelação que o Senhor me deu foi no dia 13 de abril de 2024. A segunda foi no dia 22 de abril. E a última foi no dia 29 de abril. Neste vídeo eu vou contar tudo que o Senhor me revelou. E eu peço que vocês prestem muita atenção em tudo que eu vou contar aqui neste vídeo, porque sem dúvida nenhuma, esse vídeo é o vídeo mais importante que eu já fiz aqui no canal. Só para que vocês entendam a seriedade do que o Senhor me mostrou, foi tão forte para mim que eu fiquei literalmente sem forças. Eu tive enjoo, eu passei mal, e aquilo que eu vi, diferente de outras vezes que o Senhor me mostrou, mas aquilo ficou passando na minha mente como se fosse um filme. Então eu me posicionei em jejum e oração para que eu pudesse trazer o que o Senhor havia me mostrado aqui aos irmãos. Fora isso, queridos, quando o Senhor nos entrega algo, geralmente a gente passa por uma batalha espiritual. As coisas do Senhor, elas não são feitas de qualquer forma. A gente tem que realmente se preparar para poder entregar aquilo que o Senhor tem nos mandado entregar. Na madrugada do dia 13, o Senhor me deu um sonho, mas esse sonho não era um sonho comum. Ele era como se fosse uma visão. E nessa visão, eu via posicionado à minha frente. Do meu lado direito, eu via o líder do Irã. No meio, eu via o líder da Coreia do Norte. O curioso é que era nessa imagem que eu via o líder da Coreia do Norte, eu via a face dele se transformando. Ora era o líder da Coreia do Norte e ora era o líder chinês. Então era como se o corpo fosse o mesmo, mas a face deles mudassem de um momento para o outro. Nessa representação que eu via a face deles se modificando, mas que a estrutura do corpo era como se fosse a mesma, isso significava que eles eram como se fossem uma unidade. Eles estão juntos, era isso que aquela imagem representava. E do lado esquerdo deles, na mesma imagem, eu olhava e eu via o Elon Musk. E a figura do Elon Musk, ela se destacava dos outros, como se ela fosse sobressalente à imagem que eu estava vendo. E por trás de mim, eu ouvia o Senhor me dizendo: esse é a antiga serpente. E aqui, queridos, eu quero fazer um parênteses para que os irmãos entendam. Até esse momento, eu pensava ser o possível anticristo, caiu por terra. A minha opinião pessoal sobre isso, não por revelação da parte do Senhor, mas a minha percepção até então era de que o possível anticristo. Eu imaginava o genro do Trump ou o próprio Trump. Minha percepção, o Elon Musk, ele seria apenas um instrumento usado pelo inimigo, né, para trazer uma tecnologia. Que essa implementação, né, de um sistema único, da marca da besta, eu achava que o Elon Musk ia ser usado para tudo isso, mas eu nunca imaginei e nunca acreditei, pela minha própria percepção, que o Elon Musk fosse a antiga serpente. Embora eu não tivesse esse discernimento em relação ao Elon Musk, esse entendimento em relação a ele, o Senhor já vinha me mostrando em sonhos a respeito desse engano, né, que o Elon Musk traria. E em um dos últimos sonhos que eu gravei aqui para os irmãos, uma das últimas revelações que o Senhor me deu, onde eu via homens
que estavam escravizando a nossa nação, e eu vi esses homens com um semblante oriental, tudo isso começa a se encaixar. Também eu via uma tecnologia que estava dentro dos lares, e tudo isso diz a respeito das coisas que o Senhor me mostrou agora. O que o Senhor me dizia a respeito daquela imagem que eu via, né, os líderes, né, o líder do Irã, e depois posicionado o líder da Coreia do Norte e o líder chinês, né, que as figuras deles se transformavam, era de que esses 3 líderes trarão guerras, conflitos. E a imagem do Elon Musk era como se ele fosse trazer um grande engano. E em seguida, na mesma visão, eu via a palavra de Deus como um letreiro gigante na minha frente. E as páginas mudavam, e o Senhor me dizia que na palavra, naqueles textos bíblicos que Ele estava me mostrando, eu entenderia, Ele me daria um entendimento sobre todas aquelas coisas que Ele estava me mostrando. Daniel, capítulo 7, a partir do verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como o leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como de homem, e lhe foi dada mente de homem. Neste momento eu me lembrei do sonho que o Senhor me deu, onde eu vi o homem que recebia as pernas mecânicas e se colocava em pé. Eu vou deixar a imagem do vídeo, da capa do vídeo aqui para vocês. Verso 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados na boca. Entre os dentes trazia 3 costelas. E lhe diziam: Levanta-te e devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro animal, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e lhe foi dado domínio. Depois disto, continuei olhando, na visão da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Aqui no verso 17 diz assim: E estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão na terra. Então Daniel teve o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros e muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrejava. Verso 20. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que o chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Verso 23. Então ele disse: O 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra,
e pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E o desejo de Satanás é enganar. Ele quer ser igual a Deus. Ele quer ser igual a Jesus. Então, o que a gente tem que entender é que Satanás ele vai tentar copiar o ministério de Jesus Cristo, o ministério do Espírito Santo, os planos de Deus para nós. Então, como ele vem trazendo uma imitação, a gente vê ali na figura da besta, na figura do anticristo e na figura do falso profeta, uma trindade que quer se parecer com a trindade do nosso Senhor. Mas o que a gente tem que estar atento é que, da mesma forma que Deus é um, que Cristo é um com Deus, que o Espírito Santo é um com Deus, Jesus, e que é uma trindade, eles são uma unidade, seja o anticristo, a besta, o falso profeta, eles também são uma unidade de Satanás. Esse quarto animal, esse quarto reino terrível, e que nunca houve um reino como esse na terra, é o reino do anticristo. E esse engano será tão grande que a Bíblia diz que as pessoas vão adorar a besta e vão adorar o anticristo por conta de todos os prodígios e maravilhas que eles farão. A visão sobre um carneiro e um bode. Daniel capítulo 8, verso 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército do céu, e alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Aí eu quero dizer para você, quem hoje tem condições de atingir os exércitos do céu e lançar por terra as estrelas? Quem tem esse poder hoje? Aqui no verso 10 diz assim: cresceu até atingir os exércitos do céu, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Verso 23: levantar-se-á um rei de caráter feroz e especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouve, destruirá os poderosos e o povo santo. E esses textos deixam bem claro que esse governo do anticristo, ele vai sim se aliar com outros poderes, mas que em um determinado momento ele vai destruir os poderosos e vai buscar destruir o povo santo. Presta bem atenção no que diz esse versículo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano.
No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. E quem é esse homem que tem tanta astúcia nos seus empreendimentos que fará prosperar o engano? E a palavra diz que ele vai ficar tão cheio de si por conta da sua prosperidade, ele vai achar, que ele pode povoar o espaço, ele pode povoar Marte, ele pode fazer turismo na Lua, ele pode alcançar os céus, ele pode fazer um exército de inteligência artificial mais poderoso do que qualquer arma que nós possamos imaginar. Quem é esse homem? Agora eu vou ler para vocês algumas previsões do Elon Musk. Elon Musk prevê que a inteligência artificial será mais inteligente do que os humanos já entre 2025 e 2026. Musk diz que modelos de inteligência artificial serão mais inteligentes que qualquer humano até o final do ano que vem. Segundo o empresário, em 5 anos a inteligência artificial será mais capaz do que todos os seres humanos juntos. Musk ainda afirma que é necessário regular a inteligência artificial para evitar catástrofes. E até parece, através destas notícias, de que o Elon Musk ele tem uma preocupação com o rumo que a inteligência artificial pode tomar. Mas, em algumas declarações, Elon Musk falou que terá até 2040 um exército de 1 bilhão de soldados humanoides. Em uma outra declaração, ele também disse, que os carros da Tesla não sobem escadas, mas que os robôs humanoides vão subir escadas. Ou seja, é uma tecnologia que pode te encontrar em qualquer lugar que você estiver. Uma tecnologia que vai te achar, que vai te caçar aonde você estiver. É disso que o Elon Musk está falando. Agora eu quero ler para vocês um versículo que está em Daniel, capítulo 11, verso 21. Fala sobre esse momento onde reis virão contra o povo santo de Deus. E aqui no verso 21 diz assim: depois dessas batalhas, se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. Ou seja, ele não terá dignidade real, mas ele tomará o reino com intrigas. Por isso, queridos, é tão importante a gente ler e meditar na palavra de Deus. Aqui eu vou abrir um parênteses, porque eu escuto muitas pessoas escrevem isso para mim, que fé não tem nada a ver com política. E é muito importante que você entenda que o Senhor estabelece reis, ele coloca reis e ele retira reis. Aqui em Daniel diz assim, Daniel 2, verso 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. E ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, o Senhor, ele se preocupa, sim, em remover reis e estabelecer reis.
isso acontece em todo o contexto bíblico. O Senhor estabeleceu primeiro os juízes, depois o povo pediu por reis, o Senhor estabeleceu então sobre eles reis, e em todo o tempo o Senhor escolhe líderes, ele remove líderes. E esse texto diz da preocupação do Senhor com todas as coisas. Quando ele fala que ele cuida das estações, ele não só cuida das estações, mas ele também cuida daqueles que ele estabelece para cuidar do seu povo. A palavra a gente vai encontrar, né, que quando o povo escolhe os líderes maus, aquele povo vai sofrer com aquilo. O Senhor também levanta pessoas que às vezes a gente não entende o porquê. Escolhe pessoas que a gente não entende o porquê, como foi o caso de Ciro, quando o Senhor levantou o rei Ciro para salvar o povo do exílio, e ele nem conhecia o Senhor. A palavra narra exatamente o Senhor falando para ele: você não me conhece, mas eu estou te levantando para tirar o meu povo do exílio. Então o Senhor, ele faz como ele quer. Muitas vezes nós limitamos o poder de Deus pelas nossas limitações, pelas nossas crenças. E eu não vou me estender nesse assunto porque não é o assunto do vídeo, mas é importante esse parênteses, porque, e se vocês quiserem que eu fale mais a respeito disso, vocês podem pedir nos comentários que eu faça um vídeo falando mais sobre isso. É importante a gente entender, né, que, por exemplo, Davi andou por muito tempo com Saul. O melhor amigo de Davi era o filho de Saul. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não misturar as estações, porque o Senhor elege os seus, ele escolhe os seus e ele tem um propósito com cada um. Então, a gente tem esse cuidado, esse discernimento no Senhor. O texto aqui diz que ele fará aliança com muitos, mas ele vai quebrar essas alianças. E no verso 24 diz assim: virá também caladamente aos lugares mais férteis das províncias, e fará o que nunca fizeram aos seus pais, nem os pais aos seus filhos. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E aqui, queridos, o texto fala por si. O Brasil é o celeiro do mundo, né? Então, nós vimos aí nos últimos dias essa movimentação desses interesses que não começaram agora, embora tomaram a mídia de uma maneira mais forte nesse momento. Mas essas potências mundiais, esses grandes líderes, e inclusive esse que não é um líder, mas que já está tomando o seu lugar como tal, eles têm grandes interesses na nossa nação. Então, que nós estejamos alertas para essas coisas. E como eu falei para vocês em outros vídeos, não creio num apagão, não nesse momento. A Bíblia diz sobre essa escuridão que virá sobre a terra, mas ela fala lá no 6º selo. E por que não acredito nesse apagão? Porque a palavra de Deus vai se cumprir. Nós vamos ver esses reinos se levantar, nós vamos ver este grande reino que será diferente de todos os outros, que será mais espantoso do que todos os outros, que buscará a adoração para si, se levantar. E para que tudo isso venha a acontecer, como eu disse nesse vídeo aqui, nós vamos ver um avanço tecnológico imenso como nós ainda não vimos sobre a face da terra. Foi o que o Senhor me mostrou
nessa revelação desse vídeo aqui. E eu vou deixar esse outro vídeo aqui para vocês, onde eu falo que se nós tivermos um apagão, tudo isso será orquestrado por interesses. Neste vídeo eu explico quais são esses interesses e quem se beneficiaria com isso. Mas tudo isso terá um fim, porque o nosso Senhor voltará para nos buscar e trazer juízo e justiça. E aqui o texto ele vai dizer, né, que ele vai se enriquecer muito mais ainda, né, vai ficar muito mais poderoso e o seu coração será contra a santa aliança. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Mas olha o que diz esse versículo, que coisa linda. Aos violadores da aliança, ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. E o que esse texto está nos dizendo é que nesse tempo, com tudo isso acontecendo, é quando o Senhor vai levantar um povo que vai estar mais fortalecido e com a sua fé inabalável. E esse povo eleito, esse povo escolhido para esse tempo vai estar ativo na obra de Deus. Aqui o texto vai dizer, né? Os sábios entre o povo serão, muitos cairão à espada, outros pelo fogo, outros serão levados cativos, mas que será por um tempo. Esses sábios, eles serão provados na sua fé, né? Essas pessoas que estiverem nesse momento, né, sendo a resistência de Cristo na terra, eles vão ser provados para serem purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Esse tempo é o tempo determinado do Senhor para que Ele volte e traga juízo e justiça sobre a terra. Então, queridos, a terra vai estar cheia de engano, aonde os poderosos se tornarão mais poderosos. E aqueles que se renderem a esse governo, eles terão benefícios. É o que a Bíblia está dizendo. Entre aspas, será agradável, né, aceitar o que esse sistema vai impor, mas o que o Senhor está dizendo que isto é um engano para as nossas vidas, que é algo que vai levar a nossa alma ao engano. Então, o que a Bíblia, o que o Senhor, a palavra de Deus nos diz em todo o tempo é que nós sejamos sóbrios e que a gente persevere até o fim. E eu sei, queridos, que esse vídeo já ficou muito longo, mas eu precisava trazer todas essas percepções, tudo que realmente o Senhor me mostrou nesta visão. Eu não acho interessante trazer a revelação pela revelação apenas, mas é importante trazer todo o contexto que o Senhor revelou. A palavra que o Senhor deu durante a revelação, que é essa que eu estou ministrando a vocês. Não tem como deixar de falar todas essas coisas, porque todas elas importam. Então, queridos, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas eu vou trazer a sequência dessas revelações para vocês a respeito do que o Senhor me revelou sobre as duas bestas, a que será usada para a adoração, que compõe essa trindade do mal, e sobre a besta, que será o falso profeta. Então eu vou falar sobre esses dois personagens e o que o Senhor me revelou sobre eles, e também vou dar sequência às outras revelações que o Senhor me deu, que foram as outras duas, que é muito importante que seja falada e explicada para que vocês possam entender sobre esses enganos que esse governo do anticristo trará para a terra. Queridos, eu espero sinceramente que a sua vida tenha sido edificada até aqui, e eu espero você no próximo vídeo. Obrigada por assistir. Que o Senhor os abençoe
em nome de Jesus. O que o Senhor me revelou sobre as duas bestas que agirão como o anticristo, trazendo todo tipo de engano, irá surpreender você. Então, não deixe de assistir.